Agora, um presente que a gente vê que muitos professores ganham não é nada legal, é a falta de respeito. Infelizmente, nos dias de hoje, os jovens não têm mais o menor respeito pelos professores. E a gente sabe o quanto que isso dificulta a vida de todos, não só em sala de aula, mas depois esse jovem que desrespeita o professor é o mesmo jovem que vai desrespeitar os pais e também a sociedade. Para a gente conversar sobre isso, a gente recebe hoje Antônio Carlos Vilela, que é escritor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. E Fábio Vilela dos Reis, psicólogo, muito bem-vindo. Obrigado. E a gente sabe o quanto que, infelizmente, isso tem se tornado uma prática corriqueira nas salas de aula, né? Isso é muito triste, né? Pois é. Minha esposa é professora e ela diz que é engraçado que às vezes o aluno pergunta para ela: professora, o que você faz para trabalhar? Como se o trabalho de professora não fosse levado em conta. Né? Não, mas é o que a gente mais escuta. Sendo professora, perguntar: você faz o que além de dar aula? Com quem você trabalha? Eu tenho que te aturar, porque já é muito difícil para mim. Acho que essa seria uma frase um pouco grosseira, mas muito real. A gente foi para as escolas com o nosso repórter Fábio para ouvir justamente as duas partes. As dos jovens e a das professoras, para a gente tentar entender o que acontece nos dias de hoje. Vamos assistir? Vamos? Vamos. A sala de aula é, ou pelo menos deveria ser, um local exclusivo de troca de experiências, aprendizado e amizade. Porém, muitas vezes torna-se um lugar de conflitos entre professores e alunos. Quais são os motivos desses conflitos? O que é indisciplina? Quais são esses principais problemas que acontecem? Quanto mais o aluno fica parado sem fazer nada, né? Quanto mais ele não participa da aula, mais ele cutuca o colega, mais ele responde, mais ele fica inquieto. E isso é uma bola de neve, né? Me digam qual é o motivo de tanto conflito entre alunos e professores dentro de sala de aula. Às vezes o aluno ou o professor estão num mau dia, com a cabeça carregada e acabam sem querer descontando um no outro. Pode ser a falta de interesse dos alunos, pode ser, como ele falou, a falta de um bom dia, né, que não estão tendo, essas coisas. E um aluno às vezes é muito mal educado e o professor vê que não está sendo legal, então para ele tanto faz como tanto fez. Mas tem aluno que é muito mal educado. Quem é que mais se prejudica quando isso acontece? Eu acho que é o aluno, né? Porque o profissional, o professor, ele já sabe tudo, é o aluno que está aqui para aprender. E se os dois não cooperam para que isso aconteça, é o aluno que se prejudica. Como manter a boa convivência entre ambas as partes? Eu acho que em relação ao professor, eu acho que é um tripé entre aluno, professores e família. O professor tratar o aluno não em cima de um pedestal, mas respeitando as peculiaridades de cada um e tentando acolhê-lo a você. O aluno, com o apoio da família, mostrando a necessidade do estudo, mostrando a necessidade da educação e principalmente também partindo de uma relação respeitosa do aluno para com o professor. Hoje em dia, a própria família desqualifica o papel da escola. Muitas vezes, você percebe que a própria família, né, fala assim: professora, mas só por causa disso eu fui chamada na escola? Então, assim, a própria família, assim, já é muito permissiva, a própria família vai viajar em época de prova, a própria família já desqualifica muito a escola. Hoje em dia, muitas pessoas estão, como eu posso dizer, elas estão mais liberais em casa. Então os pais deixam elas fazerem tudo e não educam mesmo, sei lá, não de uma maneira rígida, mas de um jeito que eles tenham respeito ao, sei lá, uma autoridade, alguma coisa assim. Então eles se acostumam a desrespeitar o professor. Acho que no ambiente escolar, o intuito é estudar para se preparar para a vida acadêmica. E essa bagunça é uma falta de respeito não só para ele, está prejudicando ele, mas para todo mundo. Eu acho que o aluno não tem que ter uma atitude dessa, ele tem que respeitar o professor e se retira da sala quando o professor pede. É isso. O aluno tem que saber o que ele está fazendo na escola. Eu acho que o principal jeito de ele saber isso é a educação dos pais. Se o aluno não tiver educação, não vai ter como ele se comportar na escola, não vai ter como ele parar de atrapalhar os outros. Como manter a boa convivência? O que fazer?
ao que fazer. Eu acho que isso é o grande desafio atual do professor. A gente acredita muito no poder da conversa, da conscientização do aluno, sempre chamando a família para que ele divida com você alguns momentos. Que hoje em dia, você percebe que o aluno ele pensa, eu vou abrir um negócio, eu vou ganhar dinheiro com futebol, né? Você precisa mostrar que de 1 milhão de garotos que começam a jogar bola, 1 ganha dinheiro com futebol. O papel da escola é informar que se você não estudar, o seu futuro vai ser muito difícil. O papel da escola é fundamental na sua vida. Eu concordo com a professora que